Olá e bem-vindos a uma Bonde Escada. O meu nome é Catarina e hoje é dia 7 de abril de 2026, é terça-feira e eu já queria ter gravado este vídeo há algum tempo, só que não tive a oportunidade. E cheira-me que também durante este vídeo eu irei ser interrompida, mas ou gravo agora ou então não hei de ter a oportunidade de o fazer mais tarde. Isto porque os dias estão a ficar muito maiores, nós estamos imenso tempo lá fora e quando eu venho depois para dentro às vezes não me apetece gravar, outras vezes estou com vontade de gravar, não tenho bateria no telemóvel, ou estou muito desgrenhada, ou por isso simplesmente esqueço-me de gravar o vídeo e depois quando me lembro já é tarde e não me apetece fazer aqui o setup todo. Hoje tive de vir, estou no chão porque está imenso sol finalmente e espero que a luz, aqui o enquadramento está um bocado esquisito, mas espero que a luz esteja boa e vou começar sem mais demoras porque tenho alguma coisa para mostrar. Eu, durante o mês de março, fiz um apanhado do mês de fevereiro e tinha como intenção fazer um vídeo durante o mês de março para mostrar os projetos que estavam em curso. Entretanto, já acabei alguns, então é por aí que vou começar. E tenho de olhar aqui para trás para saber o que é que eu tenho feito. Vou começar, se calhar, por estas meias, porque reparei agora que me faltam umas luvas que eu fiz, porque quando olhei para este cesto, este é o cesto do fio que me sobrou dos meus projetos. Este foi o fio que eu usei para fazer as tais meias, que vou mostrar agora. O cinzento é Fios da Fazenda, 100% lã, e este colorido é da Opal, é um fio que já tenho há algum tempo. Já tentei tricotar com ele umas meias de crochê da Mónica, do Fio das Moiras, que depois acabei por desistir porque não me estava a entender muito bem com as meias em crochê. Eu tenho alguma dificuldade em fazer crochê, é preciso dizer, não pela receita em si, a dificuldade não esteve por entender a receita, esteve porque eu nunca sei onde apanhar os pontos, nunca sei qual é o primeiro ponto de crochê, nunca sei quando é que começa uma volta, e eu nunca estava a apanhar os pontos nos sítios corretos e acabava sempre por dar asneira. Isto para dizer que tenho aqui dois fios que foram de um projeto que também fiz, mas que tenho de buscá-lo lá abaixo, porque está lá em baixo. E a começar então pelas meias, são umas meias muito simples. Eu chamei estas meias no Ravelry Panic Cast On porque eu já não sei onde é que eu ia, mas porque não tinha nenhum projeto que tivesse em fase de andar na mala. Tinha acabado as minhas meias, as outras que fiz para o Félix, estas também irão ser para ele. E tinha acabado as meias para ele e não tinha nada, então um dia ou uma noite, já não sei onde é que eu ia no dia a seguir, mas seguramente algum sítio onde iria ter tempo para tricotar, ou na viagem ou assim. E então fiz só um cast on para as cuffs e fui seguindo. Não tentei fazer nenhum match, por isso elas não estão. Vê-se que são irmãs, mas não são idênticas. E o calcanhar que decidi fazer foi o heel flap, porque no meu caso, quando eu uso botas, é o único calcanhar em que as meias não são comidas, se é que me faço entender. Os Gato Fedorento tinham uma palavra para para quando isto acontecia, que é fini, quando a meia se começa toda a descair e enrola-se toda no próprio pé. Um, e estou muito satisfeita por ter feito estas meias, gostava de ficar com elas. Vamos lá ver, o Félix agora calça o mesmo número que eu. Então há períodos em que ele decide simplesmente tirar umas meias, sobretudo mais no inverno, quando estava mais frio, agora não tanto. E assim, neste momento, ele já tem dois pares de meias que são só dele. Não fiz nenhuma receita em particular, apenas aqui o heel flap fiz com a parte das malhas passadas. Acho que esta é a meia que eu me enganei, ou é esta? Esta, aqui dá para ver que eu me enganei, passei alguns umas malhas que não era no sítio onde devia passar, e então os calcanhares estão um bocadinho diferentes, mas nada de especial, não há nada que seja preocupante, nem que me apetecesse depois refazer. Falta só rematar as pontas e o Félix já não deve usar agora durante a primavera, depois vem o verão, por isso a ver se servem durante os meses frios que aí vêm, espero que venham, só quando chegar a parte do outono à série.
porque agora estou mais preparada para que seja verão. Apesar de estar muito sol, hoje, quando amanheceu, estavam 0 graus e está imenso vento, por isso está-se muito bem ao sol quando o vento para, mas quando o vento vem está bastante frio. Mas isto tudo para dizer que eu acho que, entretanto, o pé dele vai crescer e estas meias vão acabar por ser. Vou buscar então as luvas. Já estão aqui as luvas. Estas luvas também foram assim um castone de pânico, assim como as meias, mas por outros motivos, porque a Sofia gosta muito de usar as minhas luvas, só que não lhe servem. Então eu decidi fazer umas para ela. Elas agora estão muito, muito amassadinhas, porque eu fiz e depois feltrei-as e agora lavei-as novamente porque espero eu, finalmente, a neve desapareça até ao próximo inverno, porque tem estado aqui alguns dias de neve, então voltámos a tirar as luvas e eu pus estas luvas a lavar novamente, só que esqueci-me de formá-las. Então elas estão super engelhadas e também, de tal forma, foi o pânico cast-on que eu nem sequer rematei nenhuma ponta, mas como isto é fio que feltra, não estou preocupada. Elas, segundo a Sofia, não estão desconfortáveis lá dentro por terem fios. Eu sinto aqui um fio que está meio colado. Posso tentar pôr isto do avesso. É este fio que aqui está. Ficou colado, está feltrado aqui noutro sítio. Está feltrado com os fios do polegar. Mas a Sofia não se importou. E também é um fio que eu posso cortar. Não há problema nenhum, porque, como disse, isto é lã que feltra, então não há problema de cortar, porque não se vai desfazer. A única coisa, eu tenho de as lavar novamente, não é lavar, vou ter de as ensopar em água e tentar que esta parte aqui de cima não fique tão engelhada como está, sobretudo esta daqui com o coração, porque ficou mesmo muito dobrada e ficou meio feia, assim como aqui esta parte do rib, como é que é, do cox, se calhar, ou dos punhos das luvas. As luvas são, assim como as meias, são iguais, mas ao mesmo tempo não são totalmente iguais. Eu troquei-lhes as cores, são tipo o espelho, as cores. E os fios que usei foi da Rauma, o fio Vams, que é mesmo para poder feltrar. E já só tenho estes dois. O fio mais claro, que é assim um lilás muito clarinho, que aqui parece cinzento. Já não tenho nada desse fio e por aí passo. Não disse qual é que era a receita. Isto é daquela tal aplicação que eu tenho andado agora a usar e o design chama-se Yardley October e é da Stina Gunvalsen, acho eu. Não tenho ideia, não tenho a certeza. Mas eu normalmente deixo sempre o link para os projetos, depois dá para ver de quem é, se este design estiver disponível no Ravelry. Porque o que às vezes acontece é que eu, apesar de escrever o que é, essa receita não se encontra no Ravelry. E pronto, e é tudo sobre estas luvas. Se eu tiver um bocadinho a despachar, é porque eu estou mesmo com medo de não ter mais tempo para falar sobre os projetos, então estou assim um bocadinho a despachar. Para usar o resto daquele vamos lilás, fiz um ovo da Páscoa. Ele parece assim um Humpty Dumpty, porque tem uma moeda aqui em baixo para se aguentar de pé. E foi um cassone que fiz só porque era Páscoa e naquela tal aplicação do Nita Note. Não sabia o que é que estava a dizer, sofri uma pequena interrupção, mas estava a falar deste meu ovo da Páscoa. Acho que estava a dizer que fiz da tal aplicação, Nita Note, porque durante a época da Páscoa abriram lá um separador com receitas da Páscoa. E a mim apeteceu-me fazer este ovinho para. Eu achava, e é só aqui a parte da base, que eu ia conseguir fazer o ovo com este fio. Isto era um restinho que eu tinha da Istex, aquele fio islandês, à la Fosloppy, acho eu que era esse que eu tinha. E depois aqui é um Drops Air, que também só tinha um restinho, e eu achava que com este restinho
iria acabar o ovo e pronto, depois vi que não e usei este Vams, que também o usei totalmente e era uma bolinha, não sei, não me lembro qual era o peso que a bolinha tinha, mas ainda era uma bolinha jeitosa, achava eu. E quando me estava a aproximar, já estava com medo de não conseguir terminar o ovo. Os bordados que estão aqui é uma tentativa muito falhada de fazer umas florzinhas e foi com aqueles restos de fios que se cortam as pontas depois de rematar e que eu costumo guardar sempre essas pontinhas para exatamente encher este tipo de coisas. Por isso, neste ovo, para além da moeda, estão muitas pontinhas. E eu gostei deste verde, ainda era uma pontinha grande e tinha alguns tons de verde, então acabei por fazer o bordado assim, mas não está à volta de todo o ovo porque não tinha mais fio. E isto é de uma designer que é a Enya Odegaard, que acho que no Instagram e assim nas redes sociais se chama Aftenstrick, e dela tenho feito alguns outros projetos que estão nos projetos em curso agora neste momento. Mas um outro projeto terminado, antes de ir para os que estão em curso. Quer dizer, este está no limbo de terminado e em curso, porque eu. Ai, desculpem, acho que bati no microfone. Tenho um projeto aqui atrás, é um casaco para a nossa mais nova sobrinha neta, que há de nascer em junho, ou em julho, junho, acho eu. E isto é daqueles que se aperta, aqui só com um cordãozinho, e foi um casaco tricotado para a frente e para trás, porque ele é em jarreteira. Falta-me apertar não, apanhar as malhas para fazer as mangas redondas, e o mesmo aqui deste lado. Bem, fui mais uma vez interrompida. Estava a falar deste meu casaco, que é o Soli Cardigan, da Stina. Este aqui é o da Stina. Este aqui é o da designer chamada Stina. As meias são de uma designer chamada Kate Fredrickson. Mas, como eu já disse, normalmente tenho sempre os links para os diferentes projetos do meu Ravelry e aí, à partida, também tenho os links para quem são os designers e assim. Mas estava a explicar que este meu Sully Cardigan, eu acho que ele é super escuro para um bebê, sobretudo um bebê de verão. Ainda por cima isto também é fio duplo. Eu estou a usar fio deste Peru juntamente com o Cilia, da Yestal. Este que é de uma marca Tricil. Isto é uma marca que se vende numas lojas. É uma marca mais comercial que se vende em bastantes lojas aqui, ou no supermercado. E este é o Cilia, é um rótulo dos antigos, e estes dois fios vinham num saco que eu herdei, acho que em 2022 ou 2023, já não tenho ideia, e eu juntei-os e o casaco está, eu acho que ele deve estar super quentinho, mas eu fiz para 6 meses, só que isto parece muito pequeno, mas eu não tenho ideia do tamanho dos bebés. E os bebés da nossa família normalmente são sempre bastante grandes, por isso eu estou com medo que isto seja muito escuro. Eu vou lavá-lo, vou bloqueá-lo. O que eu achei engraçado neste casaco foi aqui a barra de picô, que é o cós e a gola e os punhos das mangas são todos em picô. Um, e eu achei piada, resolvi fazer, mas acho que está muito, muito escuro. Vou lavá-lo, vou tentar esticá-lo um bocadinho para ver se ele cresce. Aliás, coisas da jarreteira são muito elásticas, crescem muito. Ainda não apanhei as mangas e assim, porque eu quero lavar primeiro e só depois é que vou fazer essa parte. E com este casaco faço a passagem para os projetos em curso. Que, como disse, como achei este casaco tão escuro, eu acabei por fazer o castone de um casaco mais claro que, onde é que ele anda? Está aqui, que é o meu tricô, está lá embaixo na sala. Ele fez até relativamente rápido, estou a fazer com agulhas 6,5 e o corpo e assim fez relativamente rápido. O meu problema estão a ser as mangas, porque eu tenho que trabalhar em Magic Loop e eu não sou muito fã de trabalhar em Magic Loop, então uma manga que é mínima está-me a demorar imenso tempo a fazer. Este casaco também é 6 meses e eu, quando os comparo,
acho que este me parece bem mais pequenino. Desculpem lá, tive de ver, mas acho que até estão bastante semelhantes o tamanho para os tais 6 meses. E o bebê há de ter, ou a bebê neste caso, há de ter 6 meses na altura de inverno, por isso se calhar nem é assim tão mau que este casaco seja escuro e tão grosso. Este também tem fio duplo, mas o fio que eu estou a usar é Popcorn da Allegarn. Agora não tenho aqui no rótulo, mas eu estou a usar duplo, mas estou a tirar por dentro e por fora. E daí não ter aqui a etiqueta. Sei que tenho ideia que este fio tem muito mais fio artificial, ou seja, poliéster e nylon e coisas assim, do que propriamente lã. É um fio que eu acho macio, mas a Sofia acha que pica. Ela tem um casaco parecido com este. Aliás, foi daí que eu me inspirei que tinha muito mais piada fazer um casaco com um bebê assim clarinho e com estas pintinhas. Um, e, mas pronto, eu vou dar o outro também. E estou muito satisfeita. Este casaco é da tal designer Enya Odegor, a tal designer que no Instagram e nas redes sociais é Afton Strick, também está assim no Ravelry. E este chama-se Afton Yaka, que é casaco Afton, e é a versão mini dos bebés mesmo. Eu acho que há uma versão júnior e também há uma versão de adulto. Isto é um casaco em V que ele há de fechar assim, depois também com um cordão, mas eu penso que vou pôr uma mola aqui nesta parte de dentro, porque acho que para vestir e num bebê que se calhar um bocadinho irrequieto, é capaz depois de ficar melhor quando está vestido. E isto era o que eu tinha para dizer deste meu casaco. E já que estou a falar dos projetos desta designer Enya Odegor, posso-vos mostrar um outro projeto para um outro bebê que também é desta designer, mas isto é um balão, é uma coisa mais decorativa. Estes eu não tive coragem, eu devia ter lavado estes cordões e depois devia-os ter secado de maneira a que não tivessem sido enrolados. Este já está a ser muito enrolado porque eu já fiz algumas experiências. Isto é suposto levar uns lacinhos no topo destas cordas, porque isto são 8 cordas que vão ficar assim esticadas com um cesto aqui em baixo, porque isto é suposto ser um balão. Era suposto ter também uma caixinha de música aqui dentro, mas eu na altura não consegui encontrar nenhuma caixinha de música e eu quero ter isto pronto o mais rapidamente possível. Então acabei por passar essa parte da caixinha de música e também porque eu não sei até que ponto isto depois ia aguentar o peso ou quando depois se puxa, hum, não sei muito bem como é que isto ia aguentar. Isto também é da tal Afton Strick, é feito todas as partes, isto é uma parte, isto é outra parte, e depois tinha de as cozer. Algumas partes cozidas fiquei muito satisfeita, outras ficaram assim mais estranhas. Devo dizer que fiz e desfiz estas partes bastantes vezes. Também aqui estes fios já os cozi milhentas vezes. Um, não, confesso que não é o meu forte este tricô assim muito minucioso, um, porque eu não sei sempre onde é que, e eu acho que isso também passa no crochê, porque eu não percebo bem às vezes onde é que eu tenho de apanhar os pontos e acho que estou a fazer bem e depois vejo a totalidade e não gosto do resultado, mas eu já há uns tempos estou a tentar aceitar estes pequenos defeitos ou detalhes. São detalhes que acabam por fazer a peça um bocadinho mais personalizada. Eu estou muito satisfeita com as cores. Eu gosto muito de amarelo para bebés. Aliás, a Sofia tinha uma série, tinha um casaco amarelo, um gorro amarelo, daquelas toucas. A primeira touca que ela teve quando era recém-nascida também era amarela. E este é um amarelo da Rosários 4. Também fiz uma manta em tons de amarelo e cinzento para a minha sobrinha. E este amarelo era o único novelo que eu tinha agora da Rosários 4, se não me engano, é Marine for Us. E o fio branco é o fio Nur ou Nurd
da Rosário, não, da Drops, e este fio destas cores é uma mistura de um fio da Rosários 4, que é o Alvor, é este, e este restinho que tinha aqui são os dois misturados, porque eu queria fazer um tom de corda, da cor de uma corda, aquele tom meio acastanhado ao bege de cesto, e achei que ele até estava parecido, achei que ficava bem, se calhar poderia ser um bocadinho nada mais escuro. Eu também tentei misturar com este castanho, um fio claro e este castanho, mas achei que ficou horrível. Mas eu gosto muito deste resultado. Acho que vai se parecer com um balão e mal posso esperar por montar isto tudo e ver o resultado final. Tenho pena que não tenha tido coragem de pôr a tal caixinha de música, porque acho que era capaz de ficar engraçado, mas ao mesmo tempo estava cheia de medo quando se puxasse que as coisas ficassem meio destruídas ou não sei bem até que ponto este fio também iria tolerar assim tanto movimento. Um outro projeto que também anda há muito tempo aqui nas minhas agulhas, mas que parece finalmente estar a ter um fim, é o meu casaco Yaka. E agora estou a perder agulhas e é um bocadinho crítico porque eu tenho aqui duas agulhas destas. Já sei. Pois eu apanhei ontem à noite, apanhei os pontos para fazer. Isto há de ser um bolso. Só que como eu não estava muito segura como apanhei os pontos ontem à noite, e dá para ver aqui que falhei alguns, ou não falhei, mas apanhei de forma diferente, eu optei por não continuar e a ver se faço isto agora hoje à noite. O Rony e eu estamos agora a ver, quer dizer, agora que os dias têm estado muito bons, nem sequer temos estado a ver tanto, porque ficamos até mais tarde na rua e depois, quando vimos para casa, já não há muita paciência para estar a ver televisão. Mas durante as férias da Páscoa, que teve realmente mau tempo, houve um dia que tivemos um dia, aliás, 2 dias que foram um movie night e nesses dias fartei-me de tricotar. Também este bolso tricotei em casa da minha vizinha, ou uma parte deste bolso tricotei em casa da minha vizinha, porque as crianças estavam lá a brincar e eu acabei por trazer o tricô, ela também tricota, então acabámos por tricotar juntas e é assim que este meu casaco tem avançado, porque senão, eu não sei se vos disse, eu resolvi fazer esta gola em agulhas número 2. Estas agulhas, coitadas, estão todas tortas porque eu faço imensa força e consigo entortar tudo. Um, e estou satisfeita com o tecido, mas bem, eu estou só aqui de saltar de sítio para sítio, mas pronto. A minha ideia era ir apanhando e fazendo o bind-off, assim que fosse apanhando aqui atrás, para isto ficar dobrado. Só que como eu usei uma agulha muito menor na carcela, isto estava a ficar muito desencontrado. Eu já tinha tricotado um bom bocado e vi que não estava a bater certo. Voltei a tirar e agora tricotei mais um bocado para notar novamente que isto não estava a bater certo. Então eu acabei por fazer um bind-off normal e a ideia é dobrar e cozer assim, tendo em atenção que isto está de bater certo, não é? Para não ficar outra vez meio desviado ou enviosado. E há de ficar assim esta carcela. Não sei se foi uma boa escolha fazer isto em meia. Não sei se não deveria ter feito num canelado, assim como o canelado das mangas e do próprio casaco. Onde é que está uma manga? Está-se a mostrar. Da manga. Mas gosto deste pormenor também. O que eu pensava que ia fazer, que acho que já não vou fazer porque gosto da maneira como está. Isto agora está assim um bocado mal porque ainda não apanhei o bolso da parte de dentro. Mas eu pensava que ia fazer assim um canelado, até para o bolso ficar um bocadinho maior, porque ele não está muito grande. Mas cabe o telemóvel, fica assim um bocadinho nada de fora. Mas acho que não vou fazer canelado nenhum porque acho que está bom. Assim, pode ficar qualquer coisa assim deste género. Por dentro é só meia, normal. Eu só tenho medo, é que ele depois fica assim muito largueirão, mas acho que não precisa de canelado.
pelo menos nesta primeira parte, vou fazer sem canelado e depois de usar um bocadinho, logo vejo, porque o canelado pode sempre hum, adicionar, mesmo que o casaco já esteja a ser usado. E pronto, o meu casaco finalmente está a ver, estou a ver um fim a este casaco. É o casaco Yaka da Rauma. Estou também a tricotar com o fio da Rauma, que é o Tumi, que é 50% lã, 50% alpaca. É um fio que é super quentinho. Este casaco está muito pesado. Eu não faço ideia quantos novelos tenho aqui, mas hum, se não estou a dizer nenhum disparate, tenho 10 novelos aqui, acho. Depois, a última coisa que eu estou a fazer é mais uma vez um caston de pânico, que também está agora aqui numa fase meio complicada, hum, porque são daquelas meias que têm um heel tab, acho que se chama heel tab or short socks, isto dobra assim e depois fica assim, uma espécie de uma língua para puxar. E eu já estou a começar a parte onde apanho, porque isto fica uma bainha da meia ou a parte do cós da meia. Estou a usar fios da fazenda, mas tenho muito, muito, muito pouco fio. Eu acho que dá para fazer este, esta cuff, hum, esta bainha, mas não vai dar para fazer a outra. Ele aqui parece mais cor-de-rosa do que na realidade é. É assim mais um tom lavanda, mais lilás, menos rosado. E é um fio que eu gosto muito. Este sim tem um bocadinho de nylon, mas eu estou a pensar em fazer as meias diferentes. Uma com com o canelado ou com o cós na cor dos fios da fazenda e outra com este, que é a Cília, da Yestal. São os rótulos novos. Aliás, eu acho que este também já não é assim tão novo. O outro castanho também era Cília, da Yestal, um rótulo antigo. Não interessa. Mais uma vez estou a divagar. E a minha ideia é fazer umas minis com este fio cinzento. Eu este ano não devo participar nas estafetas. Não devo participar nas estafetas do meu trabalho. Aliás, ainda nem sequer retomei as corridas. Mas, caso formemos uma equipa, quero ter meias. Eu sei que ainda falta muito para setembro, mas eu tenho quase só usado meias tratadas por mim e espero retomar as corridas e então acho que me dá alguma motivação levar umas meias novas. Este fio é um fio da Hobby, foi-me oferecido pela Cristina Tininha, que tem um canal no YouTube sobre livros, que por acaso agora que penso nisso já há muito tempo que não vejo vídeos deles, do canal Book Beers and a Baby. Ou acho que agora já é só o Book and Beers, porque entanto o Baby cresceu. E é este fio, tenho suficiente para fazer umas mini socks, mas se não der, logo arranjo outro fio qualquer para compensar aquilo que falta. E eu acho que é tudo. Tenho a ideia de estar a falar muito rápido. Tenho também a ideia de me estar a esquecer de alguma coisa. Isto mesmo. Está aqui à minha frente. O outro projeto que eu tenho nas agulhas, que passou agora a ser um bocadinho o meu projeto de viagem. Hoje eu e a Sofia fomos. Ela ainda está de férias hoje. Eu tirei o dia livre também. Tínhamos de ir buscar umas coisas aqui à cidade mais próxima e acabámos por passar pela biblioteca e enquanto a Sofia estava a fazer puzzles ou a ler ou assim, eu estava a tricotar. Isto é um cachecol com um fio da. Agora não me lembro, mas são daquelas bolas muito coloridas, bastante conhecidas. Eu não tenho agora aqui o rótulo, não me lembro do nome. E estou a fazer um cachecol. Uh, não sei se seria a minha primeira opção fazer um cachecol, porque acho que acontece aqui muita coisa, mas espero que depois de o ver enrolado à volta do pescoço, talvez tape algumas cores e assim, eu espero gostar de o ver em uso, porque eu acho que o meu único problema é este fio aqui mais claro, que acho que não tem muito a ver com o resto do cachecol. Acho que umas meias ficaria muito bem ou numa biqueira, ou num cos, ou num calcanhar,
ou até mesmo na própria meia, porque a meia é um bocadinho diferente, mas numa peça assim tão comprida, está-me a gostar esta cor aqui no meio, porque acho que não tem nada a ver com o resto. Começo eu com as minhas implicações. Enfim, é o meu cachecol, eu chamei cachecol sueco ou gola sueca, e tenho isto do primeiro novelo, tenho ainda um outro para fazer. Acho que não vai ficar um cachecol muito grande, mas vai ficar uma coisa boa de usar à volta do pescoço. Ele tem este padrão que eu acho que há de ser muito confortável para ter enrolado e depois dentro de um casaco. E agora sim é que eu acho que já falei dos projetos todos. Bem, tive aqui outra pequena interrupção. Eu já me estava a despedir, mas lembrei-me que eu recebi de uma amiga minha 2 livros e. Desculpem, ainda por cima tenho o microfone aqui, vou tirar primeiro. Estava a dizer que recebi de uma amiga minha 2 livros, que são estes dois, e fio, que por acaso ainda não pus no meu stash. E agora que eu também queria falar da minha economia do tricô, eu ia dizer que tinha até agora usado mais fio do que aquele que entrou para o stash, mas na economia do tricô eu estou claramente a dever dinheiro. Um bocadinho menos de metade, acho eu, não tenho, agora por acaso não sei. Mas em termos de fios, já gastei mais do que aquilo que entrou dentro do meu stash. Mas agora, com estes novelos aqui, não, eu acho que por acaso continuo a ter usado mais do que, uh, do que aquilo que irá entrar no meu stash mesmo, do que aquilo que entrou no meu stash mesmo pondo estes 4 novelos. Isto são Ostlund's Garn, eu não conhecia, ou não conheço esta marca. Também é da Estal, por isso isto há de ser o tipo de fio, mas também é da Estal e é 100% lã. A minha amiga começou a fazer umas meias, deu umas agulhas também, mas desistiu e eu decidi que vou desfazer e com estes fios vou fazer umas meias para ela, se calhar às riscas, assim de andar por casa, porque uma vez que é só lã, acho que é capaz de ser um bocado e nem não sei, como eu tenho algum mohair, posso pôr um mohair no calcanhar ou assim para ajudar a reforçar um bocadinho o calcanhar, caso ela queira usar as meias com calçado, em vez de ser só meias para usar por casa. E depois, juntamente com isso, deu-me 2 livros. Este que é só de. Não sei como é que isto se chama em português, mas é só para aquelas assentos. Eu já fiz alguns aqui, já mostrei. Eu quero fazer este de futebol para o Félix. E estava também aqui, eu já pedi à Sofia para escolher um, ela tinha escolhido aqui, tinha escolhido o Smiley, mas eu não tenho nem fio branco para a bola de futebol do Félix, não tenho fio amarelo, o único fio que tenho é realmente preto. Por isso, para isto tinha de entrar no meu stash mais fio e estou a adiar, até porque eu o ano passado fiz uma série destes assentos para quando nós estivermos de férias, para termos connosco, quando fôssemos à floresta ou assim. O outro livro que ela me deu é este, que eu não conhecia. Confesso que tem uma série de designs, mas nenhum deles me chamou assim muita atenção. Um, Talvez a camisola da capa, mas teria de fazer agora de uma outra forma. É tudo muito na base de tricô ou de cabos, ou que faça, não é com cores, mas que faça um motivo com os pontos que são usados. E eu confesso que não há assim nada que me tenha chamado muita atenção. Gosto de um shale aqui, a ver se eu encontro, ou um cachecol, este. Tem este lace, e acho que deve ficar bem assim um fio fininho, mas é um cachecol normal. Depois tem algumas camisolas que eu até acho piada, mas depois tem uns pormenores que eu penso que não faria, como é o caso desta, que tem este pormenor aqui, que deve ser isso que dá toda a piada ao design, mas eu gosto de coisas lisas, mais simples. Também pensei que se calhar daqui deste livro poderia tentar descobrir se a minha amiga gosta de alguma coisa daqui para lhe fazer alguma coisa. Tem assim depois também umas capas, não é umas capas, mas uma espécie de uns ponchos com umas
Alguns têm umas mangas curtinhas, como é o caso deste, outros não têm sequer quase manga, têm apenas buracos. Isso eu descubro. Está aqui. Assim, tem os buracos para tirar as mãos, para os braços saírem, mas é uma coisa quase tipo um poncho que tem apenas estas aberturas para que os braços possam sair e não tem assim muita coisa com este ponto de estrutura. Eu não sei como é que eu estou a traduzir esta letra, mas ponto. Tem assim muitos relevos, muitos cabos, muitos laces. Sim, estas flores também acho piada. Por isso tem uma série de padrões para fazer tricô estrutural, será que é assim que se chama? Ou tricô de cabos, não sei, tricô lace, renda. Tem também este casaco, que lá está, com as tranças. Acho que era isso que eu estava à procura, tranças. Enfim, eu achei o livro interessante, mas não seria um livro que eu fosse comprar pelos modelos. Mas confesso também que ainda não li, nem vi o livro com muita atenção. Uh, Passei só rapidamente, assim como este dos assentos, porque apesar da minha amiga me ter dado isto há imenso tempo, eu pus aqui de lado que era para ver e depois, assim como tantas outras coisas da nossa vida, vão ficando de parte. E não é que estejam esquecidas, mas se calhar não lhes é dada a devida atenção. E agora sim é que é tudo. Muito obrigada por estarem desse lado. Muito obrigada por assistirem e até uma próxima. Tchau, tchau. Que pedaço tão grande! Vill du slush i en kopp? Quero um slush, quero, obrigada. Vill du slush i en kopp? Pode ser. Vad är det den? Ao contrário.